E a pedido dos pais que têm muita pressa, a gente vai postar uma versão reduzida do episódio do Fala Papito, sempre um dia depois do lançamento do programa oficial. Para você ter aquele gostinho e querer assistir o episódio completo. Simbora para mais um Fala Papito. Dessa vez, para aqueles que têm pressa. Fala, papito. Papai, eu vou te dar. Papito, fala, papito. A gente chega hoje no último episódio da série sobre ausência e presença paterna. E hoje a gente pode falar de materna também. Com um olhar muito especial. O olhar de quem cuida, ressignifica e representa. Em homenagem ao Dia do Orgulho LGBTQIA+, que foi dia 28 de junho, e a gente quis gravar isso antes, mas não deu por conta de agenda, a gente mergulha em histórias reais de famílias que existem fora do padrão, não sei quem definiu esse padrão, mas que estão muito dentro do afeto. Famílias que enfrentaram e enfrentam julgamentos, dúvidas, obstáculos. Famílias que um dia ouviram, será que vai dar certo? Como será que essa criança vai crescer? E responderam, muitas vezes não com palavras, com certeza, na maioria das vezes com atitudes, com presença, com paciência, muita paciência e coragem. Segundo a ABGLT, já são mais de 100 mil famílias homoafetivas no Brasil. Mas mesmo com reconhecimento legal, o desafio ainda é cultural. Ainda tem muita desconfiança, muito rótulo. Tem gente querendo medir o amor com uma régua que ninguém sabe nem que existe, talvez uma régua errada. Esse episódio é para celebrar, mas também é para provocar. Para lembrar que toda criança precisa de presença e não de moldes. E que o amor não precisa de autorização de ninguém para ser inteiro. Hoje eu estou aqui com 3 pessoas que eu fico muito feliz de tê-los e eu vou tentar apresentá-los de uma forma mais poética até. Roberta, recifense, propagandista de medicamentos e programadora neurolinguística. Deve ter aproveitado isso, viu, para repropagar os medicamentos. Corredora apaixonada, casada há mais de 12 anos com a Karen e é mãe da Maia, de 5 anos, fruto de um processo de FIV. Na sua maternidade tem rotina, tem espiritualidade e tem leveza. E um tanto de coragem escondida nas entrelinhas do amor. Seja muito bem-vinda. Daniel, médico oftalmologista. Nascido em Caruaru, criado em Maceió, mora em Recife, voltou para casa, né? Voltou para o nosso estado. Desde 2009, casou com Pedro há 10 anos, mas já está junto há 18. 18 anos. Desde 2007. É pai da Aurora, de 6 anos, e está à espera de Cecília, que tá para chegar mês que vem. Mês E que vem. já tá batendo na porta. Tá quase, tá quase. Leitor voraz, cinéfilo, ouvinte de podcasts. Espero que tenha escutado algum da gente já, por favor. Sempre. Daniel vive uma paternidade sensível e segura e mostra com clareza que 2 homens também sabem cuidar. Pati, olindense, espero que tenha pego o Rio do CDU igual a mim. Empresária no setor de alimentos e bebidas e também trabalha no terceiro setor. É casada com Lili há 14 anos e mãe dos gêmeos João e Joaquim, que chegaram no comecinho, logo, bem no começo de 2020. 2020, isso. Quase da idade de Maria. Pati não gestou, mas amamentou. Isso é um tema que a gente vai conversar. E mesmo sem espelho, foi referência. É do tipo que transforma casa em lar, farra em encontro e maternidade em missão coletiva. Eu já vi uns vídeos de um jogo Santa e Sport, que é uma confusão na tua casa, né? Eu já vi. Eu sou do Náutico, um dia me chama pra ir pra essa briga lá, que aí eu vou só Tá boiando, brincar. tá É, boiando. Divertido, vai sempre perder mesmo Náutico, então eu tô de boa disso. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado por estarem aqui. E a gente vai começar já com um negócio para agitar aqui. Eu quero saber como foi o momento que vocês decidiram, na relação de vocês, que vocês queriam ter filhos, que vocês queriam ser pais e mães. E aí? Vamos pela mais velha, vamos lá, Roberta, falar de Maia. Bom, nós decidimos lá há muito
tempo, né, que para mim era uma causa que eu não abria mão, era ser mãe, né? Sempre fez parte dos meus planos. E aí, em 2014, nós tivemos a primeira oportunidade de ir à clínica e fizemos as primeiras consultas, mas iniciou aquele momento da zika, Sim. né? E aí a gente achou mais cauteloso esperar. Logo em seguida, eu também sou promovida, comecei a viajar mais do que eu já viajava, então uniu os dois momentos e a gente esperou um pouquinho, né? Mas aí em 2018, a idade mais velha chegou, eu cada vez mais colocava a Karen na parede, a gente tem que ir, a gente tem que ir, tem que ser esse ano, e esse ano, se não for esse ano, não vai mais não. Não vai mais de jeito nenhum. Até que um dia ela disse, pois se não for esse ano, você também não vai para ano nenhum mais. Mas não, a gente vai esse ano, bora esse ano. E a gente foi, né? Em 2018, final de 2018, eu engravido da FIV, né? O pessoal sempre pergunta de primeira, que é uma coisa assim que eu agradeço muito a Deus. A gente se preparou bastante fisicamente, né? E eu acho que o mais importante que foi espiritualmente. E a Maia veio em 2019 para alegrar aí os nossos corações. Fiquei grávida de 2. Mais um, que a gente não sabe se é menino. Maia diz que é menino, Ah, é? mas a gente não sabe se Acho que era ela bateu menino ou uns menina. papos lá. Ela E ela tá. diz, mãe, era Miguel. E aí, no terceiro mês, ela decidiu, não, mas eu vou sozinha, depois ele vem. Que legal. Isso aí. Nós, no primeiro dia 4 de janeiro de 2007, no primeiro Apaixonado. beijo, já surgiu esse assunto, né? A gente, nesse nosso primeiro encontro, né? Isso depois de semanas se paquerando no Orkut. Nossa, Eu comecei a paquerar ali também Era no aquela Orkut, história velho. de um visualizava o perfil do outro Entregou sua e idade. ficava ali, tá vendo? Os últimos, né? Eram os 5 últimos, né? Acho que Pois era é, isso. tava sempre lá, um na lista do outro. E dia 4 de janeiro a gente se conheceu, nós ficamos, e a gente, nesse início, a gente passava muitas horas conversando. Ali no carro, batendo papo, se conhecendo, descobrindo quem era aquele outro. E já no primeiro dia, ele falou que tinha esse sonho, Pedro, meu marido, que tinha esse sonho de ser pai, que sempre teve. Perguntou o que é que eu pensava disso. E eu lembro que eu já tinha também esse sonho, mas era um sonho muito engavetado por conta de todas essas questões que a gente enfrenta, aí sobretudo ali naquela fase de adolescência, início da vida adulta, muitos medos, né, muita insegurança, até aquele relacionamento que estava ali sendo gerado já gerava também muita preocupação, como é que vai ser, como é que vai ser recebido, o que é que a gente vai, como é que vai seguir nossa vida daqui. Então não tinha muito espaço na minha cabeça para ter essa audácia, digamos assim, de pensar num filho. Mas foi algo que, desde o primeiro dia, a gente mencionou. Ele já muito taxativo, eu mais reticente, como somos até hoje. E, de início, quando eu vim morar aqui em Recife, em 2009, ele continuou lá, passamos uns 3 ou 4 anos namorando à distância. Quando ele veio para cá em 2013, a gente resolveu casar, casamos 2 anos depois, mas esse assunto começou a se fortalecer. A princípio, a gente pensou em adoção, né? Era uma ideia que eu tinha uma certa insegurança, Pedro era mais aberto. Chegamos aí numa vara para buscar informações sobre essa questão da adoção por casais homoafetivos e entendemos ali que não seria aquele caminho a princípio. A gente não ficamos em algum lugar inseguros, né, com relação ao fato daquela criança já vir com um histórico ou de ser um processo mais demorado, enfim. E abortamos essa ideia de adotar. Por acaso, uma amiga, ou não por acaso, né, uma amiga me indicou um programa no GNT chamado Família é Família e um episódio específico sobre um casal aqui de Recife, Mailton e Wilson, que tiveram filhos por uma filha, a primeira filha, depois eles tiveram um segundo, mas a primeira filha por barriga solidária. E aquilo ali foi um tema muito novo para mim. Eu achava que era uma coisa muito novela das 8, né? E passei a pesquisar a respeito, procurei ler, procurar outras informações. Encontrei Mailton e Wilson no Facebook. Eles me passaram muitas dicas, muitas informações sobre a questão legislativa aqui do tema. E, enfim, decidimos que seria por esse caminho. Vive,
né? Fertilização in vitro e barriga solidária. E começamos ali uma jornada, porque a FIV nós conseguiríamos, mas a barriga era uma questão bem mais complicada, né? Tanto pela questão legal do tema, né? No Brasil só é permitido que se faça barriga solidária uma mulher que já tenha filhos e que seja parente, né, dos pais, assim, Tem algum dos vínculo doadores. Tem familiar? algum vínculo familiar, Aham. primo de quarto grau, se eu não me engano. E nós começamos a difundir entre os nossos essa ideia, esse sonho, que era extremamente mirabolante a princípio. E com essa ideia de já trazer luz para esse assunto, dentro de nós e, de alguma forma, já gerar os nossos filhos ali a partir do nosso planejamento. E também difundir entre os amigos, entre as famílias, de repente plantar em alguém ali uma possibilidade de gerar aquele sonho, né, junto Uhum. conosco. E deu certo. Alguns anos depois, isso meados de 2014, 2015, a gente começou a realmente bater mesmo nessa tecla e colocar em prática. Em 2017, começo de 2017, uma amiga minha, junto com o marido, estava indo para um churrasco, junto com outro casal, e eles estavam falando do nosso caso, da nossa família, falando de nós, e falando desse nosso sonho e dessa vontade de ter filhos através de útero de substituição, né, que é a barriga solidária. E aquela moça, junto com o marido dela, ouviram aquela história, e ela, a princípio, ela que me contou depois, né, Bruna, ela disse que achou tudo muito, muito louco e muito improvável, e ela meio que se colocou, não, eu não tinha coragem de fazer isso de jeito nenhum. Ela não entendia muito bem esse processo, ela achava que ela ia gerar um filho dela e ela ia nos dar, né? Mas ela falou que ficou assim dias martelando aquele nosso caso ali na cabeça, pensando em nós. Ela já tinha 2 filhos e se colocou ali no nosso lugar enquanto pessoas que queríamos gerar, queríamos experimentar essa experiência, e ligou para essa minha amiga e disse: "Ó, eu quero conhecer os meninos". E ela foi lá em casa, começo de 2017, ela e o marido na época, e a gente se conheceu, iniciamos ali uma relação de amizade, a princípio muito em torno dessa ideia, né? Explicando para ela qual seria o processo, explicando quais seriam as condições, explicando o que é que pode, o que é que não pode aqui no Brasil. E desenvolvemos ao longo de todo o ano de 2017 esse planejamento e uma relação mais próxima, né? Também começamos a fazer terapia. Ela, quando ela foi lá em casa e nos conheceu, ela ela disse que de imediato sentiu aquela necessidade de fazer parte Uhum. daquele sonho da gente. E a partir dali, daquele primeiro dia que a gente se viu, a gente já deu andamento ali àquela ideia. E começamos a fazer terapia depois de um tempo, ela também, para trabalhar, entender qual seria todo esse processo. Até que em 6 de fevereiro de 2018, nós fizemos a transferência de 2 embriões. Nós decidimos fazer esse processo todo em São Paulo, da FIV, né? Pensamos em algo por aqui, mas a gente achou que era uma coisa muito inovadora aqui na época, né? Assim, não se sabia muito sobre o tema, não se sabia como dar seguimento. Os lugares onde nós procuramos não tinham muitas informações. E uma amiga indicou uma clínica em São Paulo e nós marcamos a consulta. Primeiro eu e Pedro, depois Bruna foi numa segunda consulta. E eles já muito preparados, já nos deram todo o substrato ali que a gente precisava para entender como a coisa seria feita, o processo seria feito, e foi dando tudo certo, né? Passamos por todos os processos que a lei solicita, né? De autorização do Conselho de Medicina, de avaliação psicológica, avaliação médica, para saber se ela estava bem, se nós estávamos bem, se não configurava aquilo dali um comércio, porque no nosso Uhum. país não é permitido que isso seja um aluguel, Uhum. né? Como acontece em outros países. Então tem que ser algo genuíno, um processo genuíno e, de fato, solidário. E tudo aprovado. Dia 6 de fevereiro, nós transferimos 2 embriões. No dia, por curiosidade, eu perguntei se a gente podia saber o gênero daqueles embriões, e eram 2 meninas. Na época, era permitido que a gente transferisse embriões de doadores diferentes, de pais diferentes. Então, era um óvulo, só uma informação importante. O óvulo, ele não é de Bruna.
O óvulo, ele é de um banco de óvulos, Eu ia te né? perguntar isso. O óvulo, a gente acessa através da clínica um banco de óvulos de doadoras anônimas. Nós não temos informações nenhuma da Uhum. doadora, a não ser algumas questões de saúde, né, e familiares, mas não é possível que a gente saiba o nome, nem ter foto, nada disso. E nós tivemos acesso àquele lote de óvulos, fertilizamos metade com o meu material, metade com o material de Pedro, e no dia foram transferidos 2 embriões, que a gente não ia perguntar de quem eram, mas na hora perguntou. E eram, por acaso, um embrião de cada. Então, eram 2 meninas e de material genético Uhum. meu e de Pedro. Hoje isso não seria possível, tanto com Cecília, isso não é mais permitido. Tem que ser, agora nessa segunda gravidez, tem que ser o material de um único doador, pai, né? Não pode ser de pais diferentes, Eu vamos fiquei dizer assim. curioso agora. A Aurora parece com quem? Pois é, né? É polêmico, é polêmico. Acho que cada um vai encontrar Cada um encontra. Eu acho ela parecida comigo. Eu acho que isso não influencia. Mas o gênio é Não, dele. não. Isso complica um pouquinho minha vida. Acho engraçado que todo mundo acha que Maria parece muito comigo, mas ela é a cara da família de Aline, assim. É. Mas eu digo, é minha cara. Eu não vou negar nunca isso, meu amigo. Nunca, nunca, nunca. Pois é, aí engravidamos na primeira tentativa também. Só que apenas um embrião assim, se desenvolveu, e isso Uhum. nunca foi uma questão para nós, assim, tinha que ser. Um só, seguiu, Aurora, nasceu dia 11 de outubro, e tá aí, o amor de nossas vidas. Agora, 6 anos depois, tudo de novo, a segunda temporada, com os mesmos personagens. Bruna, de novo, tá Bruna. gestando Cecília. Bruna é o anjo da nossa vida. Ela é uma pessoa surreal. E Bruna está gestando agora, foi todo o processo igual. Nós já tínhamos embriões, na verdade, né, congelados daquela época. Já queríamos ter tido um segundo filho já há um tempo, mas aí veio pandemia, veio trabalho, e, enfim, as coisas foram acontecendo e, enfim, aconteceu agora. Mas é isso, estamos aí felizes, prestes a receber mais uma princesa em casa. Uma guerreira, princesa, rainha. Muito como- bom. E eu acho que muita informação que muita gente não sabe, É, porque não é algo que seja falado naturalmente, né? Assim, é porque você explicou tudo foi, né? nos detalhes, mas eu teria muitas perguntas a fazer, mas que foram respondidas ao longo da tua fala. Mas muito, muito legal saber e entender também como é que funciona, sabe? Assim, e para mim, eu sabia que tinha algumas restrições, mas não entendia como é Sim. que era, nem o que podia, o que não podia. E aí tem algumas coisas que depois a gente vai conversar que eu anotei aqui pra gente falar depois. Certo, vamos lá. Pra gente não gastar tudo agora também, né? Não. Tem que render. E tu, Paty? Rapaz, quem conhece Patrícia e Liliane sabe do casal festeiro que a gente é e sempre foi, né? Se agora é com os meninos. E a gente se conheceu em 2011, casamos em 2017, já nesse intuito de formar família. Sempre foi uma... É uma vontade, né? Liliane mais daquele jeito, que sempre tem alguém no casal, né? Que pega melhor a criança, que bota pra dormir, o sobrinho, o filho de um amigo. Eu era mais... E aí, quando a gente, 2017 casou, 2018 viajou, fez o que quis, foi pra festa de carnaval, um monte de coisa. Começo de despediu. 2019, chegou a hora. Chegou a hora. E é muito interessante, eu tava ouvindo o momento que decidiu, né? Eu poderia mensurar que foi no momento que a gente decidiu casar, porque a gente já morava junto. Tem algumas particularidades de famílias LGBTQIA+, e a gente se encontra em muitos momentos. E é importante a gente entender as diferenças também, porque as diferenças também é que faz a gente cuidar da dor do outro de certa forma. Quando a gente decidiu, aí eu escutando a história de Daniel, tem algumas dores muito específicas de 2 pais, né? Que são dores diferentes de 2 mães, né? Do machismo, e de não ter aquela figura paterna, que a gente vai chegar mais na frente para falar isso. Mas veja como é, assim... Primeira coisa que a gente se encontra é algo muito planejado, muito diferente de um casal heteronormativo, né? Claro que tem muitos casais heteronormativos, héteros, sem ser normativos, que engravidam sem planejar. E a gente planeja muito tudo, do processo de FIV, dos meninos terem que ter um útero solidário, uma barriga solidária, de ter um momento de como é que vai ser, de como é que a sociedade vai pensar, de planejar todo esse processo, de onde vai morar, quem vai gestar, quem vai amamentar, se vai amamentar, se o útero solidário vai amamentar, que também é uma questão, né? Por conta do vínculo, tem linha que defende que tem que tirar na hora do parto, tem linha que defende que o colostro, que a amamentação é importante, mas cria o vínculo. E aí cada casal
vai exercendo a sua parentalidade de certa forma. Que aí é específico de cada casal e de cada família, de cada região do Brasil. É muito plural dentro de uma bolha ali que a gente vive, né? Mas eu tava ouvindo a história e pensando, como assim, às vezes vem no lugar de dor mesmo, o Conselho de Medicina ter que decidir se pode o sêmen, o material genético dos dois pais, de um só. Na minha época podia dos dois, e não podia ter a doadora de óvulo não podia ser conhecida, teria que ser anônima. Isso, que isso Hoje segue. já pode ter um casal, aí eu posso estar, a gente pode pesquisar depois e até fazer um adendo no final depois, Sim. que é o material genético de um com o material genético De da, uma irmã da ou de uma prima. gestante e da prima É, dele. Ou seja, geneticamente tem o material genético das duas famílias. Sim. Até pra São questão de gêmeos, compatibilidade. Sim, então... hoje tem essa É uma essa resolução que foi mudança. o Conselho de Isso, Medicina, mas veja como é interessante. A gente, para exercer nossa parentalidade, existe Uhum. alguém Que precisa dizendo tomar lá, alguém ó, precisa definir como é que vai funcionar. exatamente. Não é um não negócio uma que a gente... decisão somente... exato. não, Claro né? que o Conselho de Medicina leva em consideração dados científicos, né? O porquê não pode Claro que deve ter uma tese nisso, mas já a partir desse ponto inicial é uma coisa muito interessante a gente ter um olhar específico para isso. E é isso, a gente vai se encontrando e desencontrando e se acolhendo na maternidade, mas eu acho que todo mundo, quando a gente senta numa mesa de bar, assim, ou se encontra num encontro de famílias LGBTs que ia mais, é isso, a vontade de exercer sua maternidade, de exercer sua paternidade, seja ela da forma qual for. E quando aquele casal que me procura vem conversar e pergunta aí o que é que precisa inicialmente. O que precisa inicialmente é a gente abrir nossa cabeça e tirar aquilo que sempre colocaram pra gente que é família, Uhum. certo? A gente tem que entender primeiro que a gente quer formar a nossa família, você e sua companheira, você e seu companheiro, quer formar aquela família que é diferente daquele que foi ensinado para você. Que ser mãe não significa que você tem o seu material genético ali, ou que você pariu, ou que você amamentou, Uhum. né? Ser mãe é exercer a maternidade junto com aquela sua companheira, entendeu? Ser pai é tá ali na presença, no amor, no afeto, independente de quem colocou genética. É algo que é curioso de toda a sociedade e até de outros casais LGBTs, disso de perguntar de quem foi o material genético. Em alguns momentos pode incomodar, de outros a gente é muito didático, porque é natural, é coisa muito de novela. Sim. Eu lembro que quando a gente foi para João Pessoa com os meninos, a gente teve um casal de encontros de família LGBT lá em João Pessoa. Inclusive, os meninos precisam entrar no grupo, né, Roberta? né? Existe um grupo com as Levar famílias de lá, sessões e os de- meninos foram muito novinhos. E táxi pode andar com criança, né? Porque é considerar transporte público, Sim, enfim. sim. Aí era um percurso muito curtinho. Aí o taxista ia pegar uma vez, duas, três, aí ele ouvia, mamãe. E, desculpe, mas vocês são irmãs? Só que a gente foi explicar a ele o rolê, né? Irmãs, mães, Uma sim. língua bem didática. É mais uma eterna saída do armário, né? A verdade é essa. E aí, mas aí ele recebeu, assim, muito bem, né? Enfim, ele fez... Doutor, eu achei que só tinha isso na novela. Eu disse, mas é bem parecido mesmo. A e gente tal. veio da novela, a gente veio da novela. Na época que a gente tava programando o parto, que Bruna quis que fosse parto normal, né? A gente queria cesárea porque imaginando, não, a gente precisa, veja, a gente não planejou tanto até aqui, na verdade, né? A gente queria, vamos encerrar dia tal. Ela, não, eu quero que seja parto normal e assim, nada mais justo, afinal o corpo é dela. Ela tinha que estar à vontade ali, obviamente, e foi a melhor decisão, inclusive. Mas na época a gente chamou uma fotógrafa para fotografar lá o momento do parto, enfim. E eu falando pro telefone, ela disse: Não, veja, a gente precisa se encontrar, porque eu tô sentindo que eu tô entrando no GNT. Eu digo: Então venha-se embora e vamos participar desse programa. Tá convidada, né? Mais uma convidada para participar desse programa. Mas eu achei engraçado, assim, que vocês três falaram sobre que sempre existiu a vontade de formar uma família. Desde o primeiro contato, logo que começou, quando juntou os panos de bunda, quando começou a ver que estava passando tempo e tomou a decisão de, não, agora não, por conta de situações do exterior, assim, né, de condições que precisavam. Mas que é uma coisa que eu sempre falo aqui,
é que eu acho que tem muita coisa que a gente precisaria conversar com os nossos companheiros, desde o começo da relação, para entender e até para saber se realmente aquela conexão ela é em todos os sentidos. É claro que a gente não vai concordar com 100%, Sim, mas existem muitas coisas que você precisa conversar desde o começo. E formação na família, para mim, é uma discussão que qualquer casal, qualquer modelo de família, o que for, é uma discussão que precisa existir por uma questão de futuro. Porque se eu quero de um jeito e a Aline quer de outro, como é que a gente fica depois que a gente resolveu? Casou, não sei o quê, só vai discutir isso lá no final. Né? Que aí, aí o que vocês comentam e o que me dá a sensação, como existe, como não é tão fácil, vamos dizer assim, que a gravidez na relação homoafetiva. Então, isso se torna uma coisa necessária para saber se vale a pena eu estar com aquela pessoa ou não. Porque se não se ali disser, eu não quero família, eu quero. Talvez naquele momento a gente já, sim. né, Sim. se separe. E eu falo assim, quando a gente vai olhar para o heteronormativo, parece que é uma coisa que as pessoas não estão tão preocupadas, né? Porque assim, vai acontecer, vai ser, vamos ver como é que vai dar, aquela coisa toda. E eu falo, ter filho é um dos temas. Eu acho que tem vários outros assuntos que a gente precisa discutir mais. E aí, pá, tu trouxe outra coisa que falar sobre material genético de um, de outro, de quem é, não sei quem, não sei quem. Cara, eu acho que a gente tava conversando antes aqui, né? A gente falando sobre a ausência paterna, sobre a dificuldade, sobre... Daniel é médico, recebe muitas crianças. Mais de 80% dos acompanhantes das crianças são as mães. E quando vão os pais... Bem mais. Bem mais de 80. É. Eu que dei 80, não foi É. naquela hora. E Chutou baixo. É que eu, Chutou baixo. é que eu tô querendo, eu tô mais querendo ou melhorar a Olha, situação. assim, mais de 90. Mas Mais de 90. mais de 90, quem vai é a mãe. E quando vai o pai, mal sabe o que é que tá fazendo lá. Então, assim, a gente tem um problema. Então, muitas vezes o material genético, depende do que for, eu costumo dizer uma frase que é: ter filho não é ser pai. Sim. Sim. Porque tem muito cara que tem um É monte de diferente. filho e que tá longe de ser pai, né? E até onde vale, né? Até onde vale simplesmente o status. Essa questão aí sobre a paternidade ou a maternidade LGBT e esse ponto muito específico, eu penso que a questão de papel de gênero na sociedade antecede até a homofobia. Nesse ponto muito específico e falando do meu caso com meu marido. Porque nós somos dois homens e já está muito introjetado no imaginário popular que é a mulher que é responsável pelo cuidado, né? Então a mulher ela já nasce com aquele dom, né, entre aspas, já nasce com aquele instinto que vai conferir a ela praticamente superpoderes, né, no futuro de telepatia, de onipresença, de previsão do tempo, se vai chover, se não vai. Enfim, tudo isso é atribuído às mulheres, enquanto que aos homens não se atribui praticamente nada nesse universo, né? Tanto que a gente vê nas próprias brincadeiras, né? A gente não é permitido brincar de boneca. E quando eu digo não é permitido, nos anos 90, quando eu era criança, 80, 90, de fato não era permitido. Então, você pegar numa boneca ali, você ia levar um grito. Porque você não pode, porque aquilo é coisa de mulher. Ou seja, até hoje você entra numa loja de brinquedos, você vai ter lá o setor de mulher, o setor de brinquedos de De meninas. menina. Aí você vai ter os brinquedos de cuidados do lar, né? Limpeza, aí vai ter as bonecas, aí vai ter as mamadeiras, e vai ser tudo em torno desse universo do cuidar. Enquanto nos brinquedos masculinos, né, ditos masculinos, aí você vai ter as possibilidades de ser um astronauta, um arqueólogo, as coisas em torno de dinossauro, engenheiro, Lego, enfim, isso já está muito enraizado ali. Tanto que quando eu e Pedro anunciamos ali a nossa gravidez, né, a nossa paternidade, não aconteceu nada muito diretamente de alguém falar nada para nós, mas a gente sentia que existia ali uma desconfiança sobre a nossa capacidade, né, de exercer essa Uhum. paternidade sem uma mulher ao lado, né, sem uma figura materna, porque isso é algo que a gente bate muito na tecla, que nossas filhas, elas não têm mãe, elas não têm uma figura materna, elas não têm ninguém como se fosse mãe, porque é algo que sempre esperam, né? Quem é que está cuidando dessa menina? Esses dois marmanjos.
Então, assim, se a expectativa era muito baixa com relação a nós, a cobrança é muito baixa, né? Se esperava, talvez, que ela andasse mal vestida, que a gente não soubesse pentear o cabelo dela, né? Que a gente fosse desatento com relação às atividades escolares, ou que fosse desatento com relação à higiene pessoal, né? Porque essas são atribuições ou falta de atribuições que a sociedade impõe ao masculino dentro desse universo da parentalidade, né? Uhum. Aí eu vejo muito isso nas consultas, né? Eu, como médico, atendo muita criança, muito adolescente, muito jovem, que sempre eu vejo muito deles acompanhados pelas avós, eu vejo muito deles acompanhados pelas mães, e assim, muito raramente pelos pais. E quando os pais estão, a mulher que trouxe, porque o homem também tem uma dificuldade de cuidar da saúde. Então, a gente vê que uma mulher dentro de um casal heterossexual, ela cuida dos filhos e ainda puxa o marido, porque senão ele não se cuida também. Então, é Uhum. uma atribuição que é exclusivamente, praticamente, dentro da mente da nossa sociedade, ainda em 2025, feminina. Isso que passou agora foi somente a pontinha do iceberg. Imagina assistir esse episódio inteiro sem nenhum corte. Agora eu te convido. Volta lá atrás, no episódio anterior, e assiste, porque vale muito a pena. Valeu, pessoal, e até a próxima. Fala, papito. Papai, eu vou no tirão.